Adiantou-se e perguntou-lhes: a quem buscais? E responderam-lhe: a Jesus, o Nazareno. Então Jesus lhe disse: sou eu. Ora, Judas, o traidor, estava também com eles. Quando, pois, Jesus lhe disse: sou eu, recuaram e caíram por terra. Jesus de novo lhes perguntou: a quem buscais? E eles responderam: a Jesus o Nazareno. Então lhes disse Jesus: já vos declarei que sou eu. Se é a mim, pois que buscais, deixa ir estes, para que se cumpra a palavra que dissera: não perdi nenhum dos que me destes. Então Simão Pedro puxou da espada que trazia e feriu o servo do sumo sacerdote, cortando a sua orelha direita. E o nome do servo era Malco. Mas Jesus disse a Pedro: mete a tua espada na bainha. Não beberei, porventura, o cálice de que meu pai me deu? E assim a escolta e o comandante e os guardas dos judeus prenderam Jesus, manietando-o e conduzindo primeiramente a Anás, pois era sogro de Caifás, sumo sacerdote naquele ano. Eterno e poderoso Deus, Criador dos céus e da terra, em nome do Teu Filho amado, Jesus Cristo, ó Pai, que estamos aqui nesta noite, Pai. Noite, ó Deus, de celebração da ceia do Senhor, Pai. Senhor, eu coloco diante das Tuas mãos, ó Senhor, a cada coração, a cada vida, Senhor, que aqui se encontra, Pai. Deus, eu venho colocar diante de Ti neste momento, ó Deus, as nossas vidas, ó Pai, que estaremos, ó Pai, daqui a alguns minutos, participando, Senhor, do partir do pão, participando, Senhor, do cálice da nova aliança. Por isso, Deus, eu coloco em Tuas mãos neste momento as nossas vidas, ó Pai. Pai, fala conosco através da Tua palavra, Deus. Por isso, Senhor, eu coloco em Tuas mãos as nossas vidas e eu clamo, Senhor, pelo Teu Espírito Santo a trabalhar sobre os nossos corações, em nome do Senhor Jesus Cristo. Se você pode aplaudir o Senhor, tome o teu assento, dando uma rica salva de palmas para o Rei Jesus. Aleluia. Irmãos, a Bíblia Sagrada traz para mim e para ti a história de Jesus Cristo sendo preso ali no Getsemane, no monte ao qual muitas das vezes ele se reuniu com os discípulos para orar. Ele se reuniu ali com os discípulos para poder ter um particular com Deus. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti os fatos narrados da maneira ao qual aconteceu. E o que me chama a minha atenção, que Jesus Cristo tinha andado com tanta multidão cercou Jesus. Como foi mencionado aqui agora há pouco pela nossa irmã Pamela, a mulher do fluxo de sangue estava no meio de uma multidão. Tanta multidão cercou Jesus, tanta multidão esteve ali com Cristo. Foi multidão recebendo milagre, foi multidão recebendo cura, foi multidão para ser alimentado por peixe e pão. Foi multidões e multidões que estiveram cercando Jesus. Mas agora, Jesus Cristo está agora cercado por uma multidão. Segundo os historiadores, esses guardas romanos, eles foram pagos. Os sumos sacerdotes, os principais, eles pagaram os soldados romanos para que eles viessem, está indo prender Jesus. Eles foram pagos pela elite judaica, a elite do povo judeu, os principais sacerdotes, fariseus, os escribas, ao qual Jesus Cristo já tinha debatido com eles várias vezes. Segundo os historiadores, eles pagaram, eles desembolsaram do bolso dinheiro
para poder estar pagando o serviço dos soldados romanos, para que fossem soldados ali. E agora a multidão agora ao qual Jesus Cristo agora se depara, é uma multidão agora de sacerdotes, uma multidão agora de fariseus, uma multidão agora de escribas, uma multidão agora de soldados agora, de principais agora dos sacerdotes. E agora, além de ter os principais agora que acompanhavam os sacerdotes, que estavam ali para guardar o templo de Jerusalém, agora está também os soldados romanos. E a Bíblia Sagrada, o texto que eu e você acabamos de ler, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que eles estavam armados, eles estavam com tocha, eles estavam com paus, eles estavam com pedra, eles estavam com os dentes arranhando um no outro para querer colocar as mãos em Jesus. E agora eu começo a ver tanto ódio, tanta raiva e tanta fúria para tentar prender um homem que esteve no meio da multidão curando, um homem que esteve no meio da multidão trazendo libertação, um homem que esteve no meio da multidão trazendo alimento. Porém a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo já sabia do que viria a acontecer. Jesus Cristo já sabia já do plano divino que Deus tinha, porque Jesus Cristo sabia que Ele precisaria padecer nas mãos dos homens, para que eu e você hoje tivéssemos o direito da vida eterna, para que eu e você pudéssemos estar debaixo hoje do sangue carmesim, para que eu e você pudéssemos hoje estar lavados pelo sangue de Cristo. Porém a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que no calor dos acontecimentos, chega agora soldados agora, chega homens agora armados, chega homens agora dotados de força, e eles agora, uma multidão agora cerca agora os discípulos de Jesus, uma multidão agora cerca agora o monte do Getsemane, cerca ali o monte ali ao qual Jesus Cristo estava, e naquele momento ao qual o monte é tomado por aquela multidão de homens ao qual estavam com desejo da maldade, do ódio. A minha Bíblia, a tua Bíblia mostra para mim e para ti, que naquele momento, no livro de João, eu fiz questão de escolher o texto do livro de João, e eu vou fazer um paralelo do texto de João com o texto de Mateus, porque somente no texto de João você vai encontrar o que nós lemos. No livro de Mateus você não vai encontrar essa narrativa, mas no livro de João, eu me admiro com o que aconteceu naquela noite. No livro de Mateus, ele trata a narrativa do acontecimento, e Mateus dá um pouco mais de ênfase às palavras de Jesus para com Pedro. Mas no livro de João, ele já dá uma conotação para a atitude de Jesus e o que Jesus fez. E me chama muito a minha atenção o que Jesus fala com Pedro e o que Jesus fala para Pedro, conciliando com o que Jesus Cristo no livro de João é mencionado, ao qual Jesus Cristo, a atitude dele no meio da situação e o que ele faz. Porque a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti no livro de Mateus, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Pedro, quando Judas ele vem e beija o rosto de Jesus, identifica ali para eles que era Jesus. Naquele momento os soldados já vão para pegar Jesus. Quando eles vão para pegar Jesus, Pedro agora tira a espada da bainha e já vai lá e corta a orelha do soldado malta. E a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, no livro de João, a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, que Jesus Cristo ele olha para Pedro, e ele diz para Pedro: Pedro, guarda a tua espada, Pedro. Pedro, não faça isso, Pedro. Pedro, acaso, se eu rogar ao Pai, o Pai não envia, Pedro? Se eu rogar, no versículo 53 de Mateus, do capítulo 26, Jesus Cristo fala para Pedro as seguintes palavras: acaso pensas que se eu não rogar ao meu Pai, Ele não me mandaria neste momento agora 12 legiões de anjos, Pedro? Sabe o que é isso, irmãos? 12 legiões de anjos? Só para que você possa entender um pouquinho. 12 legiões de anjo é equivalente a 72 mil anjos.
Você sabe o que é isso? 72 mil anjos. Foi isso que Jesus disse para Pedro. Pedro, por que você fez isso, Pedro? Caso você não sabe, se eu rogar para o Pai, eu tenho aqui do meu lado, agora, 72 mil anjos. Só para que você possa entender. 72 mil anjos. Na época do reinado de Davi, um anjo só. Um anjo tratou com a nação de Israel inteirinha. Um anjo. Nós tivemos aqui um seminário de angiologia, anjos e demônios. Nós tivemos um seminário aqui que estivemos tratando de alguns assuntos de anjos. E quem esteve aqui sabe do que eu estou dizendo. Sabe do que eu estou... Um anjo só. O que um anjo não fez com Sodoma e Gomorra? Um anjo só. Um anjo. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que quando Jesus Cristo olha aquele cenário, aquele monte de homens armados, escolta, Jesus Cristo, ele vê a atitude de Pedro. Ele diz para Pedro: ei Pedro, acaso Pedro, tu não sabes que se eu levantar a voz para o alto, o meu Pai envia 12 legiões de anjos. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que o Senhor Jesus Cristo, Ele deixa com que tudo aconteça, tudo venha acontecer. Ele repreende Pedro, Ele mostra para Pedro. Mas quando eu olho para o texto de João, capítulo 18, e eu encontro as palavras narradas em João, eu fico mais admirado. Se você ficou admirado com Jesus Cristo dizendo que se ele levantasse a voz para o céu, Deus enviaria 72 mil anjos. Agora pensa, 72 mil anjos trabalhando em cima daquele monte. Se um anjo só tratou com toda a nação israelita, o próprio povo de Deus. Aí eu encontro no Evangelho de João o que não está narrado no Evangelho de Mateus, e eu fico mais admirado. Se você estava admirado que Deus ele envia um anjo só resolve todos os nossos, os meus e os teus problemas e dificuldades terrestres. Eu encontro a Bíblia Sagrada narrando para mim e para ti o texto ao qual eu e você lemos. Eles chegam para prender Jesus, e quando eles chegam ali, Jesus Cristo já sabia do que iria acontecer. Jesus Cristo já sabia de tudo ao qual ele iria passar. E Jesus Cristo, ele por si próprio, depois que Pedro identifica, depois que ele está identificado, ele pergunta: o que vocês querem? Vocês estão procurando quem? Aí eles falam: nós estamos procurando Jesus de Nazaré. Nós queremos Jesus de Nazaré. A minha Bíblia, a tua Bíblia, você acabou de ler comigo. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo, ele dá um brado. E ele diz somente estas palavras. Eu fico maravilhado. Sou eu. Quando ele fala sou eu, eles se afastam para trás e eles caem por terra. Ei, deixa eu dizer algo para ti nesta noite. Você está passando por situações na sua vida, mas saiba que se Deus der ordem para os anjos, eles descem e resolvem para ti. Mas se você clamar o nome de Jesus, eles caem por terra. Ei, meu querido, eu vejo um contraste dentro dos dois textos, porque um traz uma narrativa e dando uma importância para um lado, o outro traz outra narrativa dando uma importância para o outro lado. E quando eu encontro Jesus Cristo dizendo, sou eu, e eu vejo aquele monte de soldados, aquele monte de homens armados, com ódio estampado no rosto, e eles escutam aquele brado, sou eu, eles se afastam para trás e eles caem por terra. Eles caem por terra.
Ali Jesus Cristo já tinha mostrado para Pedro: Pedro, só a minha palavra, alabaxé, aramantou de forgené de canabra sub, só a minha palavra. Ali Jesus Cristo já tinha mostrado para Pedro: Pedro, somente a minha palavra já colocou eles por terra, Pedro. Só de eu falar que sou eu. Quando eu vejo Jesus Cristo falando sou eu me lembro de Deus falando para Moisés, não tem como não lembrar: diga para Faraó que eu sou. Fala lá para Faraó: eu vou no nome de quem, Jesus? Eu vou libertar o teu povo no nome de quem? Eu vou chegar lá e vou falar que rei que mandou vir aqui libertar, que Deus que é esse? Aí Deus olha para Moisés e fala: Moisés, você vai até Faraó e você vai dizer para Faraó, quando ele perguntar: você vem em nome de quem? Em nome de que rei você vem? Em nome de que Deus você vem? Você olha nos olhos de Faraó e você diga para Faraó: diga para ele que eu sou. Quando Moisés disse para Faraó: o eu sou mandou, Faraó já tremeu. Quando você clama o nome de Jesus, quando você quando você clama o nome de Jesus, quando você invoca o nome de Jesus, quando você clama o nome de Jesus, a terra estremece. Quando você clama o nome de Yeshua, quando você clama o nome dele, quando você clama o nome do Senhor Jesus, os montes se abalam, os demônios tremem. Quando você clama o nome de Jesus, não há potestade maligna que consegue deter. Não há encantamento, não há inveja. Quando você clama o nome de Jesus, não há dificuldade, não há problema. Quando você clama o nome de Jesus, você vê o milagre, você vê Deus se manifestando. Parece que Jesus Cristo estava tentando ensinar para Pedro duas lições. Uma: Pedro, você andou comigo há tanto tempo e você precisa aprender que só a minha palavra tem poder. Só a minha palavra tem poder, Pedro. Só a minha palavra tem poder. Por isso, Pedro, eu vou ser crucificado, mas através da minha palavra, Pedro, através da minha palavra pronunciada na tua boca, Pedro, muitas coisas vão acontecer. Ei, através da palavra de Jesus nos teus lábios, muita coisa pode mudar na terra, muita coisa pode mudar na tua casa, muita coisa pode mudar no teu lar, muita coisa pode mudar no teu serviço, muita coisa pode mudar na tua família, só através da palavra de Jesus sendo mencionada através dos teus lábios. Aleluia, aleluia. Somente através da palavra de Jesus. Eu vejo a Bíblia Sagrada mostrando para mim e para ti, que Jesus Cristo mostra para Pedro que ele tinha os anjos a serviço dele, e 72 mil anjos estava prontinho para atender Jesus. Deixa eu dizer algo para ti: tem anjo de sobra lá no céu para atender eu e você. Basta Deus dar ordem, basta Deus dar ordem. Mas o melhor é eu e você clamarmos, o melhor é eu e você dar um brado no nome de Jesus e ver o demônio recuar, ver o demônio recuar, e ver a potestade maligna caindo por terra. Ver a potestade maligna caindo por terra. Melhor do que ver Deus se levantar do trono e dar ordem aos anjos dele, ao meu e ao teu favor, é eu e você clamar o nome de Yeshua, e nós vemos o inferno recuar. Ver o inferno recuar, o inferno perder a força, os demônios perder a força. Eu não sei a que nome você estava clamando até o dia de hoje, ou se você tinha esquecido de clamar o nome de Jesus, mas eu convido você a clamar o nome de Jesus. Eu convido você a clamar o nome do eu sou. O nome do eu sou. Lamanto e de forgené de canabra sub. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo, ele é preso e ele é levado a um julgamento. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que depois que Jesus Cristo é pego por aqueles homens,
Depois que Jesus Cristo dá uma lição para Pedro e diz para Pedro: Pedro, guarda esta espada, Pedro. Depois de Jesus Cristo colocar a orelha do soldado Malta de volta no lugar, porque Pedro também teve um ato de coragem, viu? Pedro foi corajoso. Pode-se dizer que Pedro ali saiu um pouquinho do espírito, pode-se dizer que Pedro foi impulsionado pela emoção, mas Pedro foi corajoso, viu? Pedro foi muito corajoso, porque no meio de uma multidão, no meio de soldados, no meio de principais sacerdotes, todo mundo critica muito a atitude de Pedro negar a Jesus depois, mas só Pedro sabe o medo que Pedro ficou pelo ato que ele cometeu ali, que depois que ele saiu dali, Pedro ficou com tanto medo que Pedro ficou se escondendo, e Pedro negou a Jesus. Um erro não justifica o outro, nunca um erro vai justificar o outro na terra, mas uma coisa eu tenho certeza absoluta: Pedro foi muito corajoso naquele lugar. Pedro foi muito corajoso, e Pedro pode ter errado o quanto foi, mas que Pedro foi corajoso foi. E o que tem de crente frouxo, covarde, que o Senhor não tem prazer nos covardes. Ah, meu querido, está cheio de crente frouxo, crente covarde, crente que fica se escondendo atrás de prova, se escondendo atrás de luta, se escondendo atrás de problema. Está cheio. Deus não tem compromisso com tímido, Deus não tem compromisso com covarde, Deus só tem compromisso com quem bate no peito e fala: Senhor, estou aqui. Pedro teve coragem, e Pedro foi muito corajoso. Pedro sabia do risco que ele estava correndo ali em cima, e Pedro quis defender o mestre. Porém Pedro, ele foi ignorante na sua atitude. Ele foi ignorante na sua atitude por ele não ter aplicado o que Jesus Cristo tinha ensinado para ele naqueles 3 anos. O amor ao qual Jesus tinha ensinado, a fraternidade ao qual Jesus Cristo tinha ensinado, a compreensividade em entender o propósito de Deus. Porém tem crentes aqui nessa noite que não estão querendo entender o propósito de Deus. Ou você vai entender o propósito de Deus, ou você vai ficar na luta, você vai ficar na prova. O Senhor não quer ver você na prova e na luta. Entenda o propósito de Deus. Entenda o propósito de Deus. Quando nós entendemos o propósito de Deus, nós saímos da prova da luta. Quando nós não entendemos o propósito de Deus, nós continuamos na prova e na luta. Pedro não tinha entendido ainda o propósito de Jesus Cristo, e Pedro agiu pela emoção. Porém Pedro foi corajoso, foi muito corajoso. E o Senhor quer você nesta noite, porque o Senhor sabe que dentro do teu coração bate um coração corajoso, bate um coração de quem tem coragem, quem está pronto, quem quer fazer, de quem tem um impulso do Espírito dentro da alma. Porém quando você for fazer, você tem que atentar para o que o Senhor Jesus Cristo ensinou eu e você fazer, para que eu e você não venhamos cometer erro como o de Pedro, porque não é no braço forte do homem, não é no meu e no teu braço. No meu e no teu braço era lá atrás, agora não é no meu e no teu braço forte, agora é no braço forte do Senhor. Agora é na vontade dEle, é no querer dEle, é da maneira dEle, é do jeito dEle. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti, num outro encontro que Jesus teve com os discípulos, Jesus mostrando que o que prevalece é a vontade dEle, não é a minha e a tua. Não é a minha e a tua. Por mais que eu e você sejamos como Pedro, corajoso, sou corajoso, presbítero, estou aí, estou junto, sou corajoso, vamos para cima, mas nós temos que entender que é no querer do Senhor. O Senhor Jesus Cristo estava numa reunião, e na reunião que o Senhor Jesus Cristo estava, tinha uma bacia como essa, e a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo despiu a sua roupa, pegou ali uma toalha, sentou ali de um lado da bacia e disse para os discípulos: agora vem um por um, põe o pé na toalha e eu vou lavar o teu pé, e você põe o pé do outro lado da bacia, põe o pé na toalha, põe o pé dentro da bacia, que eu vou lavar o teu pé, e do outro lado da bacia eu estou com a toalha pronto para enxugar os teus pés. O mesmo Pedro entrou na reunião, olhou a cena e disse: não, o mestre não vai lavar os meus pés. Espera aí, é eu que tenho que lavar o pé do mestre, o mestre lavando os meus pés calejados, sujos. O mestre não vai lavar os meus pés. Quando Pedro foi se aproximando, Jesus olhou para Pedro: Pedro, se você não colocar os pés aqui dentro,
tu não tem parte comigo e com o reino do meu Pai. Aí Pedro já ficou meio assustado. Aí Deus disse para eles que estavam na reunião, porque daí Pedro falou: opa, peraí, se não é para ter parte com o reino do papai do céu, se não é para ter parte contigo, então eu não quero só os pés, não, então eu vou pular dentro da bacia. Tem crente que precisa pular dentro do querer de Jeová. Porém, o que Jesus Cristo disse para Pedro? Não, Pedro, não, calma aí, Pedro, é só os pés. É só os pés, Pedro. Não é o corpo inteiro não, Pedro, é só os pezinhos. Só os pés. Eu não sei se você consegue entender isto, mas é só um pouquinho de tempo. É só os pés. É só um pouquinho. É só um pouquinho. Se nós dividirmos o corpo humano por partes, você vai ver que o pé vai ser um pequenininho ali, ó. Não vai ser o menor, mas vai ser um dos menores membros. É só o pé. Só o pé, Pedro. Não é nem o tornozelo, é o pé. Se é o pé do tornozelo para baixo, é só o pé, Pedro. Põe o pé na bacia, só o pé. Só o pezinho. O mesmo Pedro ali recebeu uma lição naquela noite. Porque o Senhor Jesus Cristo, depois de lavar o pé de todos os discípulos, disse para eles: o que eu faço hoje não é para que você entenda agora, mas é para você entender lá na frente. Você vai entender amanhã. O que eu faço hoje não é para você entender agora. Agora você não vai entender nada. E não queira entender o trabalhar de Deus. Não queira entender. Crente não foi chamado para questionar a Deus. Cristão não foi chamado para querer porquê de Deus. Cristão foi chamado para obedecer. É para obedecer. Se é para obedecer, vamos obedecer. Se é para pôr o pé na bacia, vamos pôr o pé na bacia. Porque nós não sabemos o que Ele está fazendo hoje, mas nós vamos entender amanhã. Amanhã nós vamos entender o trabalhar de Deus. Amanhã lá na frente nós vamos entender o trabalhar do eu sou. Amanhã lá na frente nós vamos entender que a palavra dEle não volta vazia. Amanhã nós vamos entender que a palavra dEle é eficaz, viva e verdadeira. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que Jesus Cristo olha para Pedro. E Jesus Cristo diz para Pedro: Pedro, põe essa espada, guarde essa espada. A espada de Pedro é guardada. E Jesus Cristo é tomado por aqueles homens. Jesus Cristo é tomado por aqueles homens. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti. Jesus vai lá e arruma a bagunça que Pedro fez. Porque a gente, quando está com muita coragem, nós fazemos algumas bagunças. A gente, quando está com muita vontade de fazer, viu? Quando a gente está com muita vontade de fazer, às vezes nós não escutamos o Espírito Santo de Deus. Quando nós estamos com muita vontade, com muita sede no pote, com muita ansiedade, muitas das vezes nós não ouvimos a voz do Senhor Jesus. E aí nós fazemos algumas bagunças santas, e aí o Senhor precisa arrumar a bagunça santa. O Senhor precisa arrumar a bagunça que nós mesmos fazemos, e depois nós ficamos colocando culpa. Aí é pastor e é líder, coloca a culpa no rebanho. É rebanho, coloca a culpa no pastor. Aí é obreiro, coloca a culpa nos liderados. Aí é os liderados, coloca a culpa no líder. E aí todo mundo, é um colocando a culpa no outro. Parece que está todo mundo lá no jardim do Éden. Foi a mulher que tu me deu. Não foi a mulher não, foi a serpente. Aí só faltou a serpente falar também. Só faltou assim, não foi eu não. Foi culpa porque você deixou eu com perna, agora você vai cortar minhas pernas, foi por isso. Faltou a serpente arrumar uma justificativa. Faltou a serpente arrumar uma justificativa. Porém, deixa eu dizer algo para ti. O Senhor Jesus Cristo, Ele está pronto a arrumar muitas coisas na minha vida e na tua vida, viu? Ele está todo momento pronto a arrumar as atrapalhadas aqui, para não falar outra coisa, porque nós estamos no púlpito pregando, tem que ter ética, né? Para não falar outra coisa, para arrumar os desacertos da vida que a gente faz, para arrumar as atrapalhadas da vida que nós fazemos. Jesus Cristo está pronto a todo momento a olhar para mim e para você e falar: meu filho, minha filha, eu vou arrumar esse negócio aqui, viu? Só que Jesus Cristo vai a todo momento fazer comigo e contigo o que fez com Pedro. Mostrar para mim e para ti, não fazer mais atrapalhada não, viu? Não faz mais atrapalhada não.
Porque está fazendo muito frio e está caindo muita neve, está faltando neve no mercado. Não é só feijão, então não faz atrapalhada não, viu? Você é crente, não sai fazendo atrapalhada por aí não, viu? Fica deixando rastro por aí não. Faz atrapalhada não. Você é cristão, você é homem de Deus, mulher de Deus. Você se identifica com Cristo. Quando você se identifica com Cristo, você passa na rua, as pessoas olham para ti e falam que você é crente, fala que você é cristão. Se falam que você é cristão, se fala que você é crente, não faz atrapalhada na rua não, viu? Porque se você fizer atrapalhada por aí, ou se você viver uma vida de os trapalhões, pode ter certeza absoluta de uma coisa: ninguém vai te identificar com Cristo, mas vai identificar você com um monte de capeta, vão identificar você com um monte de charlatões, vão identificar você com um monte de atrapalhado, vão identificar você com um monte de pessoas que não examinam a Escritura, não guardam a Escritura e não praticam as Escrituras. Então não sai por aí fazendo atrapalhada não faz atrapalhada não, pula fora. Jesus vai resolver, viu? Lá mandará você. Porém não faz atrapalhada não, porque é o nome de Jesus que está sobre o teu nome, viu? É o nome de Jesus que está sobre a tua face. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti. A Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti. E hoje está difícil, viu? Há um tempo atrás nós estávamos pregando, olha como é que é as coisas. Há um tempo atrás você pregava, eu cresci modestamente, vendo pastores pregar e sendo zombado de quem vinha para a igreja. Quem vinha para a igreja na minha época era zombado, tá? Então vocês jovens, dê glória a Deus e aleluia, tá? Porque na minha época, quando eu tinha 13 anos, 14 anos, eu era motivo de chacota na rua que eu morava. Eu era motivo de piada. Eu, os meus irmãos, eram os únicos evangélicos na rua. Nós subíamos para ir para a igreja, os vizinhos ficavam dando risada, os vizinhos faziam piada, os vizinhos ficavam debochando. Na época que eu ia para a igreja, com 13 anos de idade, 12 anos de idade. Era vergonhoso pegar uma Bíblia e ir para a igreja, você ficava com vergonha. De tanta piada que fazia, de tanto escárnio que tinha. Porque crente era tapado, quadrado, crente era ignorante, crente era tudo. Tudo que não prestava era crente. Era cristão. Crente não sabia se vestir, crente não sabia usar perfume, crente era tapado, crente não tinha conhecimento, crente era burro. Então eu sei o que eu estou dizendo, porque eu passei isso na minha pré-adolescência. Porém, eu cresci vendo homens de Deus pregando e mostrando para a igreja: olha, não é assim, não é dessa maneira, porque rejeitaram a Jesus, vão rejeitar nós também, e tal, e papapá. Aí quando eu volto para o cristianismo, aí está uma modinha. Aí a modinha é falar que é evangélico. Por quê? Porque você falava que você era evangélico? Porque essa nata que eu vi lá atrás, na minha pré-adolescência, foi a nata ao qual trouxe dignidade no meio da sociedade. Foram homens que hoje, muitos deles não estão em nosso meio, que trouxeram respeito, dignidade, que levaram as coisas a sério. E aí sabe o que aconteceu nas grandes indústrias, nos comércios, por onde se esparramava o nome de cristão, de crente, se esparramou que um homem cristão, uma mulher cristã, era pessoa séria, idônea, honesto, podia confiar, podia dar cargo de confiança, podia depositar confiança, podia colocar a mão no fogo. Outro dia a pastora falou: eu coloco a mão no fogo. Não põe não, que você vai queimar. Eu ponho. Eu falei: eu ponho sim, eu ponho porque ela é uma... Não põe que você vai queimar a tua mão, vai queimar as duas, vai ficar só o osso. Queimou a mão, tadinha. Mas já sarou, né, pastor? Não pode pôr a mão no fogo hoje. Não põe a mão no fogo por mim não, viu? Não põe a mão no fogo por mim não, viu? Segue Jesus, porque eu estou seguindo Ele também. Segue Jesus porque eu estou seguindo Ele. E se eu parar de seguir Ele, sai de banda e manda eu me converter, que senão eu vou para o inferno. Se eu parar de seguir Ele, seja o primeiro a falar para mim: ó, você não está seguindo Jesus não, pastor. Vigia, porque você vai para o inferno, pastor. Porém eu vi a modinha quando eu voltei. Aí eu voltei para os caminhos do Senhor. A pastora e a família dela, as tia dela e a irmã dela, ganharam eu para Jesus de volta, resgataram eu para Jesus. Aí eu voltei para o cristianismo.
Quando eu volto para o cristianismo, dá uma modinha. Uma moda ser crente. Porque ser cristão, ser crente, ser gospel. Sou evangélico. O que você é? Sou evangélico. Sou gospel. Estava uma moda. Era uma febre ser cristão. Ser gospel. Ser evangélico. As pessoas falavam de boca cheia. Só que daí foi só inflamando. Aí veio aí várias denominações. Veio várias portas largas. Veio de tudo. Aí ao invés de nós entrarmos no mundo, aí é o mundo entrando na igreja. Ao invés do mundo querer copiar a igreja, aí é a igreja querendo copiar o mundo. Aí a igreja querendo copiar, aí você não consegue identificar quem é crente e quem não é. Aí você não consegue identificar quem é, quem não é, quem faz, quem não faz. Você não consegue mais nada. E aí eu vim para os caminhos do Senhor nessa modinha. Eu falei, olha, mas agora é bonito, olha. Na minha época, você tinha que se falar que era crente, você era motivo de piada. Agora você fala que é crente, nossa! E eu tinha acabado de entrar numa empresa boa, fui passando de uma empresa em outra, uma empresa em outra, onde tinha vários caras trabalhando. Quando eu fiquei admirado, a primeira empresa, eu tinha acabado de aceitar Jesus, eu chego na primeira empresa, ali mais de 30, 40 peão. Aí aquela brincadeiraiada, aí um lá vai falar, irmão, aquele silêncio, o vestiário, aquele silêncio. Aí eu falei, Jesus, é por causa de mim. Aí eu escutei um cochichando, pode fazer assim, é crente, é obreiro, ele prega, vixe, olha, no serviço lá, ele fica louvando o dia inteiro. É crente. Aí eu fiquei olhando e falei, olha que benção. Aí eu já enchi a boca para falar, eu sou crente, sou cristão. Aí todo mundo já, irmão. Aí não tinha mais nome, eu não tinha mais nome. As empresas onde eu trabalhei, eles não me conheciam eu por Natan. Conhecia eu por irmão, o irmão. Conhecia eu pelo pastor. Me conhecia eu pelo pastor. O pastor, fala com o pastor. O pastor vai lá com você hoje. Pastor, puxa o carro para nós. Pastor, pega lá aquele negócio. Irmão, irmão. Me conheciam por irmão até o dia de hoje. Me conhece por irmão, me conhece por pastor. Porque tinha virado uma moda. Só que essa moda trouxe tudo quanto tipo de peixe. Essa modinha de ser pastor trouxe tudo quanto é tipo de peixe. E você sabe o que acontece hoje? Depois de quase 20 anos que eu vi essa modinha, quando eu voltei para os caminhos do Senhor, sabe o que eu escuto hoje? Eu fico com vergonha. Aí hoje, por causa da variedade de peixe, porque tem tudo quanto é tipo de peixe hoje. Quando você fala que você é cristão, tá feio o negócio aí, viu? Tá feio. Quando você fala que se você for comprar, e se você falar que você é crente, tem crente que fala, eu não faço negócio com... Eu conheço, estou falando para vocês que eu conheço. Eu conheço. Tem empresário que fala, não, eu prefiro contratar outra pessoa do que contratar crente. O povo problemático, pastor. Como é que pode? O povo problemático. Ranheta com tudo. Peraí, pastor. Eu conheço. Estou falando do que eu conheço. Não paga. Não dá satisfação. Mente. Eu conheço. Eu estou falando o que eu conheço. Estou falando para você o que eu conheço. Hoje está difícil. Sabe por que está difícil? Porque está faltando um monte de peixe fazer o que Pedro fez. Ter um verdadeiro encontro com Jesus. E saber que foi marcado pelo sangue carmesim. E que é o nome de Cristo que vai na minha frente e na tua frente. Você pode até errar, você pode até deslizar, você pode até ter os seus tropeços, porque você não é perfeito. E se você chegar no estado de perfeição, vai acontecer contigo o que aconteceu com Enoque. Enoque andou com Deus e Deus o levou. Então se você chegar no estado de perfeição, Ele vai te tirar dessa terra.
Porque essa terra só tem corrupção. Essa terra só tem maldade. Se você chegar a um estado de perfeição, mas eu e você não podemos persistir no erro, porque há um ditado aí fora que diz que persistir no erro é o quê? Então o ditado está claro, eu e você não podemos insistir no erro. Dá uma vacilada, meu amado, é natural do homem. Pedro vacilou, mas Pedro não permaneceu no erro. Você dá uma vacilada, meu amado, é até aceitável. Agora você viver uma vida vacilando, deixa de ser vacilão, crente. Deixa de ser vacilão. Ficar vacilando, vacila daqui, vacila de lá, vacila de lá. Não. O que Jesus Cristo queria de Pedro era um acerto definitivo. Ou você acerta definitivo, Pedro, ou você vai viver a vida inteira se escondendo, mentindo. O que o Senhor quer de mim e de ti é um acerto. Ou nós vamos acertar e aplumar, ou nós vamos viver uma vida medíocre. Porém o Senhor quer um acerto meu e teu. O Senhor quer que eu e você venhamos nos ajustar, nos acertar. Porque o Espírito Santo de Deus está muito triste, viu? Está muito triste. É cada uma cabeluda que não pode nem falar, porque senão tem muitos que ainda está ainda no começo da fé, se assusta e desvia. Mas não se assusta não, porque a Bíblia Sagrada mostra para mim e para ti que é necessário que aconteça tais coisas para que se manifeste os sinceros. Tem sincero aí? Manifestou algum sincero aí? Se manifestou algum sincero, se coloque de pé, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu convido os obreiros para nós estar ministrando a ceia.